sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei que traga para nós mais garantias e proteção. O vídeo acima é uma peça publicitária, o vídeo que você viu agora no início do programa é uma peça publicitária da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fazendo a campanha aí para a terceirização. A lei da terceirização já foi aprovada na Câmara no dia 22 de abril e agora vai para aprovação no Senado. Mas o que muda com a lei da terceirização? Quais são as vantagens para o empregado e para o empregador? Aqui no estúdio eu converso com o Dr. Marcelo Vanderlinde, que é professor de Direito Tributário do curso de Ciências Contábeis da Univale. Obrigado pela sua presença, doutor Marcelo. A gente viu ali, né, essa campanha no vídeo da Fiesp de pessoas aí que são terceirizadas. Mas o que a gente percebe ali é que são pessoas terceirizadas de empresas, né, para a empresa, como tem carteira assinada e tudo mais. O que muda, doutor? Quais são as vantagens para essas pessoas que já são terceirizadas? Então, bom dia, Almeri, obrigado pelo convite. Na verdade, como o vídeo menciona, todos os direitos trabalhistas assegurados na Constituição e na CLT, eles são mantidos. Tá? O terceirizado ele não perde nenhum direito. Né? Então, qual é a vantagem desse projeto de lei? Realmente é regularizar essa situação. Hoje a gente tem a questão da terceirização, ela é definida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio de uma súmula, na qual o tribunal disse é permitida a terceirização em determinados casos. Então, serviço de vigilância, serviço de manutenção e conservação, alguns serviços especializados e serviços temporários. Só que não tem nenhuma legislação dizendo quais as obrigações do contratante, quais as obrigações do contratado e para quem o trabalhador ele vai recorrer em caso de acontecer algum problema. Então, esse projeto de lei ele tem essa vantagem. Ele vai estabelecer quais são os direitos e deveres de todas as partes. Sim, entendi. Agora, por exemplo, doutor Marcelo, um hotel, né? Ele terceiriza todos os serviços. Ele pode, assim, desde da recepção até a manutenção, por exemplo? Isso está na lei? Então, até hoje, até então, antes dessa aprovação do projeto de lei, o que a gente tem? Só algumas atividades, como eu mencionei. Então, o hotel não é todo tipo de atividade que ele pode terceirizar. Tá? Com o projeto de lei, e esse é o ponto mais polêmico aí da questão, ele vai poder terceirizar todos os seus funcionários. Então, o teu exemplo, hotel, ele pode não ter funcionário algum com esse novo projeto de lei. Ele pode terceirizar toda a mão de obra. O que vem hoje, não. Só alguns serviços específicos ele pode terceirizar. Então, essa é a grande discussão e esse é o grande temor daqueles que veem a questão sob o ponto de vista do trabalhador. Tá? Essa possível precarização das relações de trabalho. Que a partir do momento você vai deixar de se reportar diretamente ao empregador, né, aquele que desempenha a atividade empresarial, para se reportar a um terceiro que, de certa forma, vai intermediar essa relação. Então, que não é o teu chefe imediato, na realidade. Exatamente. Então, isso traz também algumas questões aí de algum impacto de ordem prática. Isso pode reduzir a qualidade do serviço prestado, que a partir do momento que é um trabalho, eu não respondo diretamente ao empresário, não vai ser ele quem vai avaliar o meu desempenho. Sim. Então, por mais que eu desempenhe o meu trabalho com perfeição, eu seja aplicado e faça vista a camisa da empresa, dificilmente eu vou ter algum reconhecimento. Tá? Porque o empresário não quer me contratar, ele não quer vínculo direto comigo. Então, isso acaba prejudicando aí, ao longo do tempo, uma evolução na carreira. Uma coisa é contratar um serviço, por exemplo, assim, eu contrato aqui, por exemplo, um iluminador para
arrumar toda a iluminação aqui do estúdio. A contratação de um serviço autônomo, né? Outra coisa é a terceirização, é isso, doutor? Então, pegar o teu exemplo. Pelo que a gente tem hoje, você pode terceirizar a mão de obra da manutenção da parte elétrica e de iluminação. Tá? E pelo projeto, você vai poder terceirizar, além dessa parte de manutenção, que é um serviço auxiliar, é um serviço de apoio ao fim específico da TV Univale, por exemplo, você vai poder terceirizar também o jornalista. Né? Então, essa é a diferença entre a situação atual e o que pode acontecer no futuro. Agora, em termos de trabalhos cooperativos, né? Por exemplo, aqui na região, durante a temporada de verão, existe, por exemplo, uma cooperativa de garçons, por exemplo, né? Que essa cooperativa vai prestar serviço lá nos hotéis que estão precisando para a temporada. Isso já é legalizado, doutor? Já. Isso já é uma terceirização também, né? É uma terceirização. A questão das cooperativas, elas acabaram não vingando exatamente por causa da fiscalização em cima delas. Então, muitas cooperativas, elas desrespeitavam os direitos dos trabalhadores, dos seus cooperados, e em razão desse constante desrespeito à legislação e da constante fiscalização, ela acabou não vingando. Então, com essa terceirização, a regulamentação da terceirização desse projeto de lei, vai voltar, esse tipo de prestação de serviço vai voltar a funcionar com maior vigor. Então, isso vai entrar, esse teu exemplo entra nessa nova terceirização. Agora, doutor, por exemplo, aqui eu estava lendo um pouco sobre a lei, né? E a contratante da terceirizada, ela também vai ter responsabilidades sobre esse empregado. A gente viu muitos exemplos aí de grandes lojas e departamentos que contrataram aí empresas para fazer as roupas que eles vendem, né? Inclusive uma marca aí espanhola, né? Isso. E estavam constatando que era trabalho, essas pessoas viviam em trabalho escravo na realidade, né? Que responsabilidade que essas lojas, departamentos, essas empresas que contratam vão ter com a aprovação dessa lei? Hoje, para os serviços passíveis de terceirização, hoje a responsabilidade é subsidiária. O que é isso? O empregador, né, o contratado, não respeitando a legislação trabalhista, não pagando os funcionários, caso ele não possua bens para pagar essa dívida, aí sim é acionado o contratante. Com o projeto de lei, a responsabilidade passa a ser solidária, ou seja, não tem esse primeiro empregado, tem que buscar o contratado e depois o contratante. Ele já vai acionar os dois. Então, a responsabilidade aumenta, né, e deixa de ser vantajoso para o contratante. Aí, outras obrigações. O contratante, ele vai ter que fiscalizar todo o cumprimento da legislação trabalhista. Então, ele vai ter que exigir mensalmente do contratado que comprove o correto pagamento de salário, correto pagamento de hora extra, correto pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade. Então, todos esses... Depósito do fundo de garantia. Depósito do fundo de garantia. Então, ele vai continuar tendo o trabalho de fiscalizar essa relação de emprego. Então, vai ser um ônus a mais que ele vai ter. Além disso, então tem essas responsabilidades. O empregador, a pessoa que contrata, ela também vai ter essa responsabilidade perante a lei, é isso? Exatamente. Então, deixa de ser benéfico à situação, ele vai ser empregador. O ponto que eu queria comentar, com a terceirização, o que acontece? O contratante, ele deixa de ser o empregador. Então, o que acontece? Com o funcionário, quem vai ter que tratar com o funcionário, vai ter que puxar a orelha do funcionário quando ele chega atrasado, comete alguma falta, não mostra um desempenho condizente com o esperado, não é o contratante, é o contratado que vai ter que tratar com ele. Então, o contratante vai ter que falar com o intermediário, e esse intermediário é que vai se reportar ao funcionário. Então, ele perde esse poder de direção da atividade, porque a lei prevê, caso
haja terceirização e o contratante continue gerindo o trabalho, o contratante é que continue dando ordens, dizendo como se faz, como não se faz, ele vai ser caracterizado como empregador. E a terceirização vai perder efeito. E já houve casos disso na Justiça do Trabalho, né? Das pessoas entrarem com processo contra o contratante, né, doutor? Exatamente, isso é recorrente na Justiça do Trabalho. Principalmente em construção civil, a gente vê bastante que as construtoras empreitam a mão de obra. Então, o funcionário, quando entra na Justiça, ele acaba entrando contra as duas empresas. Isso é recorrente. E o que a gente tem que ter em vista nesse caso? A posição dos tribunais. E hoje os tribunais, os magistrados, ministros do TST e juízes de diversos tribunais regionais, eles já se posicionaram manifestamente contra esse projeto de lei da terceirização, que amplia a terceirização para atividade fim. Então, qual a consequência lógica? O empregado que amanhã ou depois, descontente com o recebimento do salário, o tratamento que recebeu durante esse trabalho, ele vai recorrer ao judiciário e ele vai acionar as duas empresas. Então, se hoje os tribunais já se posicionam contra a lei, é óbvio que lá na frente eles vão se posicionar contra ao contratante e ao contratado. Tem contratante até que exige que o contratado, que os funcionários do contratado use até o crachá da empresa. Isso é perigoso, é uma armadilha também, né? Isso pode, na frente, recorrer à Justiça do Trabalho também, né? Até tem um caso recente que foi analisado pelos tribunais que aconteceu isso. O PROCON, agora não me recordo a localidade, ele terceirizou parte do serviço de atendimento, de secretaria, e essa pessoa terceirizada, ela trabalhava lá 6 anos e, inclusive, usava o crachá do PROCON. Então, ela recorreu à Justiça e conseguiu aí essa equiparação como funcionária do PROCON e recebeu os benefícios da categoria. Então, é bem importante. Tem uma série de cuidados que não estão sendo discutidos na mídia. Não está sendo falado a quantidade de obrigações que o contratante terá com esse novo projeto de lei. Tá? Isso é bem importante e não se está prestando atenção. Então, na minha opinião, vai deixar de ser viável a terceirização. Acredito que vai permanecer para as atividades meio, essas atividades auxiliares de vigilância, de jardinagem, de limpeza, porque são atividades com salário mais reduzido ou, no caso do vigilante, é um serviço muito especializado. Então, esses casos vão permanecer como estão hoje, né? É um mercado aí já consolidado. E para a atividade fim, eu acredito que não vai vingar a terceirização, em razão dessa série de exigências e do custo da terceirização. Tá certo, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o doutor Marcelo aí sobre essa questão da terceirização, da lei da terceirização, já aprovada aliás, na Câmara dos Deputados, vai agora para o Senado e depois vai ter que passar ainda pela sanção da Presidência da República. Aí o PT, que é o partido da presidente Dilma, já torceu o nariz, já se manifestou contra aí, parte do texto da lei da terceirização. E a gente aí vai falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos conversar também sobre a terceirização individual. É um instante só. Olá, estamos no segundo bloco do painel Univale. O nosso assunto hoje é terceirização. Na véspera do Dia do Trabalho, a Câmara dos Deputados aí já aprovou a lei da terceirização, falta o Senado e depois a sanção da presidente Dilma Rousseff. Eu converso aqui no estúdio com o Dr. Marcelo Vanderlini, que é professor de Direito Tributário do curso de Ciências Contábeis da Univale. Professor, o senhor falou uma palavrinha aí que também até rima com terceirização, que é pejotização, é isso. O que é a pejotização? É realmente a pessoa jurídica
contratada para prestar um serviço afim, uma atividade afim, é isso? A pejotização, esse fenômeno, como ele funciona? A empresa, ao invés de contratar uma pessoa física e pagar os encargos de um trabalhador assalariado, com o objetivo de reduzir esses encargos, ele exige que o funcionário abra uma pessoa jurídica e vai exercer a mesma atividade, mas a remuneração vai ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, isso retira os direitos dele como trabalhador, então direito a férias e recolhimento de FGTS, 13º, INSS, e faz com que ele receba como uma empresa. Então, vai ter o recolhimento de retenção de imposto de renda, contribuição social, os encargos sociais. Então, essa é a diferença. Isso suprime todos os direitos trabalhistas do contratado. Mas é uma situação bem diferente aí da terceirização. Porque na pejotização, o vínculo é direto entre a empresa e o trabalhador pejotizado, vamos dizer assim. Na terceirização, é a empresa, contratante, uma outra pessoa jurídica como contratado e, lá na ponta, o empregado desse contratado que vai prestar serviço para mim. Então, tem uma relação de 3 pontas e na pejotização a gente tem só 2 lados na relação. Agora, por exemplo, essa pejotização, né? A pessoa a pessoa jurídica contratada para prestar o serviço para a empresa. Isso. E ela pode contratar outras pessoas e, por exemplo, tem agências de viagem ou então empresas de comunicação que tem um posto dentro da empresa que estão prestando serviço. Isso é legal também? Isso não caracteriza um vínculo, por exemplo? Isso na verdade não é legal. Né? Você está desvirtuando uma relação de emprego e forçando que o trabalhador ele abra uma pessoa jurídica. Nesse caso, se esse trabalhador, além de ele prestar o serviço para o contratante, ele agenciar a mão de obra, aí essa segunda parte a gente vai estar diante de uma terceirização. Então, ele vai ser tratado como uma terceirização. Uma empresa terceirizada. Né? Então, a pejotização é entre 2 partes. Então, sempre que extrapolar e tiver mais envolvidos, aí a gente está diante de uma terceirização. Isso assim, virou moda, assim, por exemplo, nos meios de comunicação. Grandes emissoras de televisão já fazem isso com pessoas como um jornalista, por exemplo. Né? O que eles chamam, na linguagem popular, de pejoteiro. Né? Então, isso é uma atividade legal. Legal. Na verdade, é ilegal. Porque o que tem da relação de emprego? A relação de emprego ela é, acima de tudo, uma relação de pessoalidade. Entendi. Eu contrato você em especial. Quem vai me prestar o serviço é você. Não pode, mesmo você sendo um pejoteiro, no programa Painel de Amanhã, você não pode mandar outra pessoa. Entendi. É o Almeri quem precisa estar aqui. Né? E já na relação entre pessoa jurídica, você poderia enviar um terceiro. Porque não importa quem você vai enviar. Entendi. Entendeu? Então, tem essas nuances. Então, fica bem evidente, só nesse caso, como é uma tentativa de desvirtuar. Isso vai ser benéfico para a empresa que contrata, que vai ter um custo menor, e vai ser, no longo prazo, lá na frente, vai ser prejudicial ao funcionário. Existe caso aí que o pejoteiro ele pode depois, o individual, né, recorrer à Justiça do Trabalho, por exemplo? Porque existe até na mídia uma reportagem da mulher do presidente da Câmara dos Deputados que tinha um contrato de pejoteira com uma empresa de comunicação e depois ela recorreu e teve aqueles anos todos como direito trabalhista. Então, existe esse caso, doutor? Exatamente. Existe essa armadilha também para o empregador? Esse é um risco que o empregador assume, mas é um risco calculado. Imagina a quantidade de pejoteiros que uma organização dessa tem para um ou outro apenas recorrer à justiça e buscar os seus direitos. Então, fazendo a conta lá no final,
ainda acaba sendo válido. Por mais que vez ou outra apareça alguém que reclame e ganhe na justiça, é vantajoso para a pessoa. Uhum. Agora, eu posso fazer com que a minha empregada doméstica, por exemplo, ela seja uma pejoteira? Contrate ela como esse sistema de pejotização, doutor? Não, isso já não é possível. Assim, pode acontecer, mas ela reclamando na justiça, ela vai conseguir reverter facilmente a decisão. Nesse ponto da pejotização, há quem defenda que para certas atividades, quando o nível de remuneração é mais alto, que seja dada essa liberdade para que as partes decidam como vão registrar essa relação e como ela vai se dar. Então, tem ministros do TST ou ex-ministros e juristas que defendem essa liberdade. Que hoje a gente tem um problema no direito do trabalho, é que não tem essa liberdade da vontade das partes. No máximo tem a convenção coletiva, um acordo coletivo, que daí os sindicatos deliberam sobre determinadas questões, mas sempre limitados à legislação trabalhista e ao entendimento dos tribunais. Então há realmente uma campanha ainda um pouco tímida para a liberação da pejotização no futuro. Isso é interessante. E também porque o empregado doméstico, se ele vai na tua casa 5 vezes por semana, já caracteriza um vínculo empregatício, né? Exatamente, e até menos, 2, 3 vezes na semana já é possível caracterizar o vínculo. Se contrata lá a diarista, mas que ela vai 3 vezes por semana, já caracteriza o vínculo empregatício. Dependendo da situação, vai caracterizar. Agora, a situação, por exemplo, da prestação de serviço jurídico ou contábil, ou até mesmo no caso da comunicação de uma assessoria de imprensa, a pessoa que contrata, ela não é especializada nisso, isso não é terceirizado, é uma prestação de serviço, é isso? Assim, dá de fazer tanto na forma de prestação de serviço, então isso acontece, né, com a advocacia e contabilidade ou serviço de assessoria de imprensa, isso é normal acontecer. Eu contrato uma empresa, aí não me importa quem vai efetivamente fazer o trabalho contratado, e eu pago como pessoa jurídica para pessoa jurídica, é normal. Pode acontecer também a terceirização da mão de obra. Então, eu tenho hoje meu departamento interno de assessoria de imprensa, de marketing. Nada impede que eu terceirize isso, né? E a empresa contratada é que gerencia essa mão de obra. É a mesma coisa do serviço jurídico, serviços contábeis. Então, isso é possível e vai ser possível. Agora, doutora, eu só acredito que com essa rejeição do PT, que é o partido que está aí no governo, né? Essa lei, essas mudanças e essa lei possa passar, qual o impedimento aí? Alguns da bancada, do Congresso mesmo, são contra, né, essa lei da terceirização. Corre o risco dela não ser sancionada pela presidente Dilma, na sua avaliação? Eu acredito que o projeto de lei como um todo, ele seja aprovado, mas com ressalvas. Qual que é a discórdia hoje? É a questão da ampliação da terceirização para a atividade fim. Então, a empresa poder terceirizar toda a sua mão de obra. Então, esse é o ponto maior de discórdia. E tem realmente a posição hoje do Senado, quem vai analisar agora essa versão final do projeto de lei encaminhado pela Câmara, a posição do Senado, inclusive do presidente Renan Calheiros, é de não aprovar a terceirização da atividade fim. E outros nomes do Senado, também nomes influentes, já se manifestaram contra essa ampliação. Aí some-se a isso a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, algumas associações regionais de magistrados do trabalho também, juristas, todos contra essa ampliação. E daí a gente tem lá na ponta o PT e a presidente Dilma quem dá a palavra final. O PT, historicamente, ele nasceu das centrais sindicais, e as centrais sindicais também são contra essa ampliação. Então, a tendência é que haja o veto, pelo menos em relação a isso.
Até ontem ou anteontem, o ex-presidente Lula, um evento para sindicalistas, ele destacou isso. Ele disse que acredita que a presidente não vai aprovar essa ampliação. Então, a tendência hoje é que possa ser aprovado o projeto de lei regulamentando a terceirização, mas essa ampliação da atividade fim ela não passe. Até porque na Câmara a discussão já foi apertada. E passou em torno de 230 votos a favor e 203 contra. Então, nem a própria Câmara, né, foi unânime a respeito disso. E a gente já vê aí o próprio governo dando mau exemplo. Por exemplo, um dos fortes opositores aí é a classe bancária, né? Hoje a gente vai nas lotéricas e vê as moças que atendem lá prestando serviço para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil, na realidade. Né? Os Correios também prestando serviço bancário para o Banco do Brasil. Então, realmente, tem que vir de cima o exemplo também, né? Tem esse problema que naquilo que é conveniente para a administração pública e principalmente para os bancos, eles têm sido favoráveis e se utilizam já há muito tempo. Tanto que é recorrente a questão da terceirização. As empresas que mais geram esse tipo de reclamação são realmente as instituições financeiras. Tá certo, doutor. Queria agradecer a sua presença aqui. A gente torce aí, né, para que, pelo menos no dia do trabalho, assim, os senadores e deputados pensem um pouco mais a respeito dessa situação, né, doutor? Que é vantagem para o empregador, mas muitas vezes é perda também para o empregador e perda também para o empregado, né, que é o mais prejudicado com isso, né? Mas eu acredito que a gente é capaz de chegar ao próximo dia do trabalhador e a gente ainda não tenha acabado com essa discussão. A definição, né? Ok, doutor, muito obrigado aí pela sua presença. O Painel Univale fica por aqui. Até lá.